O nível de aceitação de quem votou em Bolsonaro em relação a Lula, ou é zero ou é negativo. Quem votou em Bolsonaro não mudou de ideia e está dando apoio para Lula, não. Mas quem votou no Lula, essa galera já está arrependida do voto que fez. Então, o nível de aceitação do Lula já despencou aí. Mas você, que não votou no Lula, que não está gostando das ações do Lula, você quer receber uma boa notícia? Pois é, eu vou te trazer uma notícia excelente. O pessoal da direita trabalha muito mais do que o da esquerda. Então a oposição ao Lula é muito mais dura do que a oposição que os petistas fizeram ao Bolsonaro. Você quer saber o porquê? Eu vou te explicar aqui e você vai entender um pouquinho mais o que está acontecendo com o Lula e a vida dele está difícil. O Marcos Duval fez manifestação pró-Carla Zambelli. Eu vou te explicar um pouquinho o que aconteceu em relação a essa questão do Marcos Duval e da Carla Zambelli e como que o pessoal está recepcionando essa manifestação dele que ele fez no Instagram aí. Vamos falar também do Alexandre de Moraes, tá, pessoal? O Alexandre de Moraes deu uma decisão absurda, impedindo que as pessoas visitassem os presos, que muitos já estão considerando, o próprio Alexandre Garcia fala, os presos políticos que estão na Papuda, tá? Ou lá na Colmeia, e teve que voltar atrás, porque a decisão foi tão teratológica que não tinha nem como permanecer isso aí. Até a imprensa internacional já começou a colocar isso em prática, em discussão e ver como que alguém pode ter tanto poder para violar direitos assim, ninguém fala nada. Também nós vamos trazer aqui uma passada de pano assim fenomenal, que mostra que a imprensa é uma militância em prol do Lula, mas assim, os argumentos que eles estão utilizando estão tão esdrúxulos, mas tão ruins, que ninguém está comprando esses argumentos, tá bom? Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político. A gente está aqui para conversar sobre política, questões financeiras, econômicas, jurídicas, e a gente está aqui para entender um pouco mais o que está acontecendo no nosso Brasil. Como que a gente chegou nessa situação, tá? Se a gente talvez tivesse discutido mais sobre isso, mas de forma séria, isenta, imparcial, sem essa polarização que o pessoal faz. Talvez se a gente tivesse feito essa autoanálise antes, a gente não estaria na situação que a gente está. Então, hoje é dia 27 de fevereiro de 2023, esse é o nosso segundo vídeo do dia, o vídeo da hora do almoço. Peço a Deus, e eu sempre faço isso, que traga uma mesa farta, repleta de bênçãos para você e para toda a sua família. E primeira coisa é gratidão por você estar me aceitando aqui para fazer um almoço aqui com você. Coloca aí para mim, o que é o rango de hoje, hein? Franguinho com piqui? Goiano gosta, tá? Bora lá, pessoal. Brincadeira à parte, obrigado por tudo. Se não é inscrito, inscreva-se rumo a 1.400.000 seguidores. Bora começar com matéria. Essa matéria aqui é do Terra Brasil Notícias, eu sempre dou o crédito da matéria, até porque caso você queira ir lá e conferir a matéria depois na íntegra, você pode. Então, Terra Brasil Notícias. Oposição turbina propostas para derrubar atos de Lula na Câmara dos Deputados. Vejam só esses números, tá? Os deputados protocolaram 29 PDLs, projetos de decreto legislativo, para derrubar normas de 2023 do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os dados são de 1º a 23 de fevereiro. São 141% a mais do que Bolsonaro recebeu em todo o mês de fevereiro de 2019. Foram 12 propostas na época. O que o PDL faz? Tá? É uma proposta de decreto legislativo. O presidente, ele não é legislador. Então vamos entender isso aqui. Tá? O presidente da República, ele não cria leis. Nós temos 3 poderes. Em tese, deveria ser 3 poderes. O executivo, ele tem a função de fazer a gestão dos recursos públicos, atendendo às necessidades da sociedade através de medidas executivas, ou seja, ele executa, ele cuida da ação prisional, ele cuida da infraestrutura. Isso é o que um bom presidente faz, tá? Então, por exemplo, termina o Rio São Francisco, a transposição, isso aí é o que o presidente faz. Então, em regra, ele não legisla. Quem legisla? É o legislativo através do Congresso. O Congresso é a Câmara dos Deputados e o Senado juntos, tá? Esses dois se juntam e fazem as leis. E também temos o Judiciário,
que é quem julga se essas leis são constitucionais ou inconstitucionais. Isso aqui eu estou falando para você da função típica, tá? Por que função típica? É isso que cada poder faz. Mas tem as funções atípicas. E o que são essas funções atípicas? Todos esses três poderes podem exercer poderes do outro. Exemplo, quem julga não é o judiciário, quem faz investigação, tudo isso? Pois é, através de uma CPI, agora o legislativo vai poder fazer uma fiscalização. Através dos processos de ética e disciplina, o legislativo pode julgar os seus próprios membros. Então ele está exercendo função do judiciário. Da mesma forma que o presidente da República, ele pode, inclusive, editar uma medida provisória, que tem força de lei. Então ele está exercendo de forma atípica a função de legislar. E o Lula fez isso, ele já começou mandando decreto, arrebentando aí o direito de posse de arma, dentre outras coisas. O que o legislativo pode fazer? Opa, função de legislar é minha, presidente. Como você editou um decreto e fez uma legislação aí, ou uma medida provisória, eu vou reavaliar isso aqui. Então, você pode fazer um PDL revogando. Então, por exemplo, o deputado Sanderson encaminhou um PDL para que o decreto do Lula, que retirou o acesso às armas, seja derrubado. Tá? E o que a gente mostra através dessa matéria aqui, que é do Terra Brasil Notícias? A oposição é muito maior do que a oposição que teve em relação ao Bolsonaro. Lembra que Bolsonaro falava que não conseguia fazer quase nada por culpa do legislativo e por culpa do judiciário? Pois é, o legislativo aqui é muito mais contra o Lula agora do que os petistas foram contra o Bolsonaro. E vamos falar, quem é de direita trabalha muito mais do que quem é de esquerda, né? Convenhamos. Então, assim, o trabalho está sendo bem feito e isso aqui tende a se intensificar muito mais, mas muito mais contra Lula durante esse período legislativo aí. Ele não vai conseguir comprar todo mundo por todo o tempo. Então, a vida de Lula vai ser cada vez mais difícil. Vai chegar uma hora que o Lira vai entender que ele precisa dos deputados e senadores do